rapidamente sobre os procedimentos que nós podemos fazer? Procedimentos que podemos fazer com a toxina botulínica. Quando a gente fala do procedimento de toxina, né? Nós podemos englobar inúmeras técnicas de aplicação, inúmeros procedimentos, tá? Então, podemos tratar desde as nossas linhas da testa, podemos tratar glabela, né? Que normalmente é aquela expressão mais pesada que o paciente faz, aquela cara de brava. Podemos tratar a região periorbicular, que incomoda muito as pacientes, né? Podemos tratar a região nasal, região de boca, tanto as nossas ruguinhas, né, peribucais, os famosos códigos de barras, mas também sorriso gengival. Podemos tratar mento, podemos tratar toda a região de platisma. Podemos também, gente, tratar com mesobotox, tratar todo um rejuvenescimento, diminuição de poros com microbotox. Enfim, então os procedimentos estéticos, né, que nós podemos utilizar, podemos realizar, na verdade, com a toxina botulínica são inúmeros. E hoje eu vou te apresentar vários deles e você vai entender como que você vai conseguir rentabilizar facilmente pelo menos R$10.000 por mês com a toxina botulínica, tá? E para isso nós precisamos entender alguns detalhes, né, que lá no final vai fazer grande diferença, né? E para isso nós vamos começar entendendo sobre as apresentações dos produtos, tá? A forma que nós vamos, né, comprar esse produto, a quantidade que nós vamos, qual é o valor que nós vamos negociar esse produto, ok? Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui essa tabela para vocês, que é uma tabela base, que claro que em cima dela vocês vão colocar aí a toxina da sua preferência, tá? Que você vai trabalhar com ela e aí você vai fazer esses mesmos cálculos. Mas aqui eu trouxe uma toxina botulínica, que é a Botulift, que ela é um excelente custo-benefício e é uma das que eu mais utilizo no meu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos e aí vocês vão fazer com as demais apresentações. Então quando eu falo de uma toxina botulínica, né? Vamos pegar aqui esse exemplo da toxina botulínica com 100 unidades, tá? O custo dessa toxina botulínica, de um frasco dessa toxina, vai ser aproximadamente R$800. Por que eu coloquei aproximadamente? Porque isso vai variar de cidade para cidade, vai ter uma variação de distribuidor para outro distribuidor, vai variar da quantidade de frascos que você compre, ou seja, a negociação que você fizer aí com o seu distribuidor, né? Vai depender da campanha do mês dele e também vai depender do frete, tá? De acordo com a cidade que você mora, você tem um frete diferenciado. Se você mora na capital, a gente sabe que é mais em conta. Se você já mora no interior, você vai pagar um pouquinho mais caro. Então, você ali, no momento que você fizer a sua compra, você vai pegar o valor que você pagou, o seu valor real, de fato, e vai colocar ali nessa tabela. Então, no meu caso aqui, eu coloquei R$800, tá? Então, arredondando. Se eu tenho, então, o custo desse frasco de R$800, já incluso o meu frete, se eu tenho 100 unidades ali, a minha unidade vai sair, qual é o custo dela? R$8. Por quanto que eu devo vender essa unidade? Nós temos aí uma média de mercado de R$40 o valor da unidade, que é mais ou menos o que a gente vende. Tem profissionais que cobram muito mais caro do que isso, tá? Mas eu coloquei aqui um valor médio de mercado, ok? Perfeito. O seu lucro por unidade de aplicação será de R$32, correto? Por quê? Porque se o custo da minha toxina é R$8 e o valor que eu vou vender é 40 menos 8, R$32 de lucro eu tenho. Perfeito, ok. Agora, se eu já comprar uma toxina botulínica que vem na apresentação de 200 unidades, o valor dela vai ser em torno de R$1.235. Se eu dividir esse valor por 200, ele vai me dar um valor de R$
R$1,17. E eu vou vender essa toxina, a unidade dela, os mesmos R$40. Então, eu tenho um lucro maior. O meu lucro, ao invés de ser R$32, será de quase R$34 por unidade. Entendem? Aí cai naquilo que eu falei com vocês. Quanto mais no movimento, mais paciente vocês tiverem, o ideal é que vocês comecem já a comprar toxinas com uma quantidade maior na sua apresentação. Porque quanto maior o frasco, menor o custo do produto lá dentro, ok? E aí você pode me falar, ok, muito bonito, doutora Adriana, na teoria, mas eu não tenho cliente nem para uma toxina, como é que eu vou ter para 4 toxinas, por exemplo? Calma que eu estou aqui para te ensinar. Isso tudo você vai aprender hoje, como captar esse cliente, tá? Então, vou te ensinar o passo a passo de como você vai encher a sua agenda. Estão gostando, né? Então já vai dando um like aí, aproveite e dá um like aí nessa aula, porque essa aula só está começando. Esse daqui é só o iniciozinho da nossa cereja, tá? Então quem tá gostando aí, vai dando um like. Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveite, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. E hoje é o dia de você interagir aqui, tá? Então interaja, mande suas dúvidas, mande as suas perguntas, coloque aí os seus coraçõezinhos, incendeie esse chat aí com muito foguinho, tá? Porque dessa forma o YouTube vai entregar muito mais conteúdo meu para você, que talvez você ainda não esteja recebendo, ok? Então, bora lá. E aí, nesse caso, então, eu consigo ver claramente que quando eu compro um frasco maior, eu aumento o quê? A minha lucratividade, ok? Aí, vocês vão voltar, né? Vocês podem ter uma dúvida da seguinte forma. Ah, ok. Quantos pacientes eu vou fazer com cada frasco? Quantas unidades de produto eu vou utilizar para fazer um paciente? E aí, gente, vai entrar um seguinte raciocínio, ok? Nós temos uma metodologia, ok? Onde eu ensino para vocês toda a avaliação, quantas unidades vocês devem colocar no seu paciente, tá? E aí vocês vão entender quantos pacientes vocês conseguem fazer com aquele procedimento. Agora, lembrando que nós não vamos normalmente fazer, né? Às vezes nós vamos ter ali pacientes que nós não vamos fazer todas as áreas do paciente. Às vezes a gente vai fazer correção de uma área desse paciente. Então, nem sempre vai ser uma receita de bolo. Ah, então com esse frasco eu consigo fazer 2 pacientes. Com esse frasco eu faço 3 pacientes. Nem sempre será assim. Então, você tem que ter o quê? Flexibilidade para você conseguir vender. E isso é uma das dicas que eu quero dar para vocês, tá? Olha só, muitas vezes você vai receber um paciente que ele não vai ter condição, por exemplo, de fazer uma aplicação global de toxina botulínica, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai perder a sua paciente porque ela não pode pagar a toxina botulínica global na qual ela necessita? Não, você não vai perder. Você vai sentar com essa paciente. Claro, gente, que nesse caso eu estou falando de uma impossibilidade financeira. Impossibilidade financeira dessa paciente, tá? Você tá vendo que essa paciente quer, que ela confia no seu trabalho, mas ela não tem condições financeiras de pagar. Você não vai perder essa cliente. Você vai conversar e vai diagnosticar com ela qual é a região que mais incomoda ela. Porque nós, com o nosso olho clínico, nós vamos ver todas as imperfeições dela e onde ela está precisando. Então, a gente vai falar, olha, você precisa fazer glabela, você precisa fazer a sobrancelha, você precisa fazer a testa, precisamos arquear essa sobrancelha, mas, de repente, ela vai virar para você e vai falar assim, doutora, o que mais me incomoda é quando eu sorrio e me dá os pés de galinha. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a aplicação nela na região orbicular. Ela vai pagar um preço menor,
ela vai ter o efeito, ela vai ficar feliz e ela vai se organizar para fazer com você na próxima vez o Botox global, a toxina global. Você pode ter certeza disso. E isso é uma experiência minha de 20 anos ao longo aí, né, da estética, vendo que sim, nós precisamos personalizar os nossos atendimentos com os nossos pacientes, né? E personalizar não quer dizer, gente, fazer uma hiperdiluição, utilizar menos produto para que você tenha um efeito inferior. Não é isso. É personalizar no sentido de vamos fazer por partes, vamos fazer onde mais te incomoda. Outro dia eu recebi um paciente, por exemplo, que ele precisava da toxina global, mas o que mais estava deixando ele triste, o que ele não gostava, é que todo mundo falava com ele que ele estava com cara de bravo. Doutora, todo mundo fala que eu tenho cara de bravo e eu não sou bravo, eu sou de boa, né? Mas o que era? Glabela dele. Ele já tinha aqui, ó, o prócero dele já estava hipertônico. De tanta forma, ele fazer esse músculo dele era extremamente hipercinético, ok? Bom, enfim. E aí, ele até tinha condições de fazer de forma global a toxina, né? Ele tinha condições financeiras, mas ele não estava afim. Ele não estava afim de fazer. E aí, o que eu entendi? Que se eu continuasse, né, sugerindo, não, o senhor tem que fazer global, eu ia perder o meu paciente. E aí eu falei, ok, vamos fazer, então vamos resolver esse problema que é o que está te incomodando. Resolvi o problema dele. Depois de 15 dias ele voltou, ele falou, doutora, eu gostei tanto, tá todo mundo falando que eu tô mais jovem e que eu quero fazer o restante. Então, tá vendo? A gente ganha o paciente dessa forma, escutando o nosso paciente e entregando para ele um tratamento de acordo. Então, quando ele veio para a revisão, que não precisava da revisão, eu fiz as demais áreas desse paciente e ganhei o paciente para mim, né? Então, isso daí é muito importante. Essas dicas que eu estou dando para vocês são muito valiosas e eu quero que vocês anotem todas elas. E para isso, eu preparei aqui para vocês uma tabela de procedimentos. Vou pedir a produção para colocar aí, perfeito. Então, eu preparei aqui para vocês essa tabela de procedimentos que vai te guiar de que forma? Quantas unidades você vai utilizar? Quantos pacientes você vai fazer? Quanto que você vai cobrar por paciente e quanto que você vai faturar, ok? Então, vamos lá. Primeiro procedimento que eu coloquei aqui, linhas na testa, ou seja, quando você vai tratar o músculo frontal. Quantas unidades você vai gastar ali? Aproximadamente 20 unidades. Por que eu coloquei aproximadamente? Porque, gente, não é receita de bolo, é uma média. Tem pacientes que eu gasto 20, tem pacientes que eu gasto 25, tem paciente que eu gasto 18, é uma média, tá? Se eu tiver um frasco de 100 unidades, eu consigo fazer 5 pacientes. Ou seja, eu consigo fazer 5 áreas frontais, ok? Dos meus 5 pacientes. Cada procedimento eu vou cobrar R$800 e eu vou ter um faturamento de R$4.000 com esse único frasco de toxina botulínica. Olha só. Então, se você pagou R$800 no frasco, você teve um faturamento de R$4.000. Só no primeiro procedimento você já pagou o seu frasco. Os outros 4 pacientes serão lucro. Olha que incrível. Bom, expressão de bravo na glabela. Justamente essa expressão aí, né, desse paciente que eu ganhei o paciente fazendo somente a glabela dele. Você consegue fazer 6 glabelas, ou seja, 6 pacientes. Cada um você vai cobrar R$600. Então, você vai faturar R$3.600 com um frasco. O que vocês vão notar aí é que, dependendo da região, você vai faturar mais com frasco. Dependendo da região, você vai faturar menos. Por quê? Porque nós temos aí, né, aquilo que eu falei com vocês, quanto mais volume,
diminui o custo. E para o paciente também é assim. Se o paciente quiser fazer separadamente glabela, separadamente testa, separadamente a área dos olhos, vai sair muito mais caro do que se ele fizer de forma global. Se você fizer para ele um preço fechado e numa única aplicação você vai fazer tudo. Por quê? Você vai gastar menos insumos, né? Você já está com a sua toxina ali. E muitas vezes você vai gastar menos produto também para realizar, ok? Por quê? Porque de uma técnica você já consegue fazer a outra. Por exemplo, quando você trava a região frontal, você já consegue fazer um arqueamento de sobrancelha praticamente automático com a técnica que eu ensino, tá? Então, são muitas coisas aí que você pode fazer bastante interessantes. Produção, quando puder, repõe minha aguinha, por gentileza. Bom, rugas periorbiculares, né? Famosos pés de galinha. Eu vou gastar em torno de 12 unidades para fazer essa região. Região dupla, 12 unidades nas duas. Eu vou cobrar R$480. Se eu fizer em 8 pacientes, que é o que me rende, eu consigo fazer ali, gente, R$3.840. Bunny Lines, que é a ruguinha do coelhinho. Eu consigo fazer ali 25 pacientes. Por quê? Porque a minha quantidade que eu vou utilizar aqui é no máximo 4 unidades. Eu vou cobrar R$200 para fazer. Eu consigo faturar R$5.000 com um único frasco. Código de barras, né? Peribucal. Eu gasto aproximadamente 10 unidades. Consigo fazer 10 pacientes, cobro R$400 para fazer essa região e vou ter aí um lucro de R$4.000. Arqueamento de sobrancelha que todo mundo ama. A gente gasta em torno de 8 unidades. Você consegue fazer 12 pacientes. Você vai cobrar 350, você vai ter um faturamento de 4.200, tá? Sorriso gengival, gente. Sorriso gengival a gente gasta aí, ó, em torno de 6 unidades. Você cobra R$250 e fatura R$4.000. Isso tudo com um único frasco. Sorriso triste, a mesma coisa. Gente que faz, quem faz preenchimento de lábios, quem faz micropigmentação de lábios, né? E o paciente tem aquele sorriso triste, tem que colocar, tem que fazer o ponto do sorriso triste, não tem jeito. Você vai gastar aproximadamente 6 unidades também, cobrar R$250, vai ter faturamento de R$4.000. Queixo celulítico, né? Muitas vezes a gente vai tratar o paciente, eu quero aumentar o queixo. Se você fizer só a toxina botulínica, você consegue relaxar o mento e aumentar em 1 a 2 milímetros o comprimento ali do mento, né? Então, sempre antes da gente fazer aqui um preenchimento para alongamento de mento e o paciente tem aí, né, o que a gente chama de queixo celulítico, é importante a gente fazer a aplicação da toxina. Você vai gastar em torno de 4 unidades, vai cobrar R$200 o seu paciente, você fatura R$5.000 fazendo 25 pacientes, tá? Platisma, o efeito Nefertiti. Conseguimos fazer 5 pacientes, porque vamos gastar em torno de 20 unidades, tá? Claro, né, gente? Por exemplo, professor, esse paciente eu precisei gastar 30 unidades. Então, você vai cobrar mais que R$800 esse paciente. Você pode cobrar R$900 o paciente, por exemplo, né? 900, 950. Por quê? Porque você vai diminuir um atendimento, né? Você fatura ali R$4.000, tá? Mesobotox. O mesobotox a gente gasta em torno de 10 unidades para fazer cada mescla. A gente atende aí 10 pacientes e a gente cobra em torno de R$400. Também temos aí um faturamento de R$4.000. E aí nós vamos falar sobre o procedimento global, né? Quando a gente fala do procedimento global, estamos falando do terço superior completo, que vai englobar o quê? Testa, glabela e região dos olhos. Nós vamos gastar ali, gente, entre 50,
perdão, entre 30 e 50 unidades, dependendo do paciente. Então, normalmente eu costumo dizer, né, que um frasco de 100 nós vamos fazer entre 2,5 a 3 pacientes. Por quê? Vai depender da quantidade que a gente vai utilizar. Se você pegou um paciente que tem uma expressão mais pesada, uma classificação muscular hipercinética, né? Uma paciente que já utiliza Botox, que tem muita expressão, que é muito forte, que não dura muito tempo, você tem que utilizar mais unidades, tá? Então, se a gente pegar esse tipo de paciente que vai gastar em torno de 50 unidades, já incluindo a revisão dele, você vai fazer aproximadamente 2 pacientes, você vai cobrar em torno de R$ 1.500, ok? Você vai ter um faturamento de R$ 3.000. Se você fizer um paciente que vai gastar menos, que vai ser em torno de 30 unidades, você pode cobrar em torno de R$ 1.000, tá? Você atendendo 3 pacientes, você tem aí uma média de faturamento também de R$ 3.000 por frasco. E aí você pode estar me perguntando, né? Doutora Adriana, mas e esse pessoal que cobra aí R$800, R$600 para fazer um Botox, né? Uma toxina botulínica, como falam. E aí eu te digo, todos esses outros locais que fazem esse tipo de promoção, que são não são promoções saudáveis, né? São promoções impossíveis de serem feitas. Todos esses pacientes, nós que fazemos de forma correta, recebemos eles depois de 1 mês, de 2 meses, querendo fazer novamente. Porque fala, eu fiz em tal lugar assim, assim, eu fiz uma promoção de uma franquia tal, eu fiz em tal lugar assim, assim, e não obtive sucesso. Então, depois de 1 mês, já perdeu tudo. Por quê? Porque nós já vimos na aula anterior que houve o quê? Uma hiperdiluição, né? E foi colocado menos quantidade necessária de unidades de toxina botulínica, tá? E com certeza esses pacientes virão até você porque eles vão querer o quê? Vão querer aí um procedimento de qualidade, né? Então, isso daí é muito importante, ok? Bom, quando nós falamos, né, então, de global, de procedimento global, né, de quantos procedimentos nós vamos fazer, já vimos aí toda essa tabela de procedimentos separadamente. Agora eu quero mostrar para vocês a quantidade de procedimentos e a quantidade de pacientes que vocês vão precisar para faturar no mínimo R$10.000 por mês. Mas acalme o coração de vocês, que eu também vou ensinar como que você vai captar esses clientes, claro, para que você proceda aí a todas essas aplicações, tá? Vou pedir agora para a gente ir para o nosso próximo slide, perfeito. Então, agora a gente vai entender, né? Porque nem sempre você vai ter lá 20 pacientes de uma área só, 10 pacientes de uma área só, não é verdade? A gente sempre tem pacientes com demandas diferenciadas. Então, aqui, gente, ao longo dessas minhas 10.000 horas aí de injetáveis, né, que inclui aí mais de 3.000 aplicações entre toxinas botulínica, entre preenchedores e tudo mais, eu peguei uma média de todas as clínicas que eu atendo, né, Rio, São Paulo, Cabo Frio. Então, assim, é importante a gente ter esse parâmetro. E aí eu peguei os principais procedimentos, tá? E aí vocês vão ver aí toda essa tabelinha. Então, vamos imaginar aqui. Se você vai fazer somente procedimento da toxina botulínica global, você vai fazer 8 pacientes, somente 8 pacientes no mês, tá? Você vai utilizar 4 frascos de toxina botulínica e você vai faturar R$12.000. Gente, o que 8 pacientes em 30 dias, né? São 2 pacientes por semana. A gente atende muito mais do que isso. Em um dia de toxina botulínica, às vezes são 10, 15, dependendo da campanha que você faz, às vezes são quase 20 clientes em um dia só. Então, estou falando de 8 pacientes. 8 pacientes por mês, você já faturou R$12.000, ok? Fazendo o global, ok? Bom,
Mas se você já for fazer, né, aquela forma que eu ensinei para vocês, não vamos perder clientes. A gente consegue aumentar o número de pacientes. Então, olha só, fiz aqui uma combinação dos procedimentos mais procurados. Então, a gente tem ali, ó, glabela, região frontal, código de barra e mento. Se você fizer 9 procedimentos de glabela, 6 frontais, 3 códigos de barras e mento, você vai fazer, se você fizer um procedimento em cada paciente, você vai atender em torno de 21 pacientes em um mês. Em um mês inteirinho, você vai ter um gasto, né, de 3 frascos de toxina botulínica, somente 3 frascos, e um faturamento de R$12.000, ok? Bom, agora, se você fizer, por exemplo, já mesobotox, região frontal, glabela, um global, um platisma, você vai atender aqui, ó, 19 pacientes em um mês só, né? Dá menos de um paciente por dia. E você vai gastar também 3 frascos de toxina e vai ter um faturamento aí de R$11.500. Então, gente, é pelo menos R$10.000 em um mês de tratamento. Isso quer dizer que você vai começar a fazer uma poupança para você. Imagina se você comprar 3 frascos ali, né? Vamos imaginar que você comprou 3 frascos de 100 unidades, né? Em torno ali de R$800. Você gastou R$2.400 e você fez praticamente 12 mil com eles. Olha isso. Em um mês você tirou praticamente livre R$10.000, tá? Então, é o mínimo que você vai ganhar, é isso. Praticamente fazendo nada. Agora, se você quer realmente ganhar muito com a toxina botulínica, você vai ter que começar a fazer algumas ações que são extremamente importantes e é exatamente essa forma que vai fazer com que você capte os seus clientes. Você vai aprender agora como captar esses 20 clientes, esses 8 clientes, esses 19 clientes, todos esses que eu citei aqui para você. Porque claro que ele não vai cair do céu, né? Você está aprendendo agora, você vai levar para ele um procedimento novo, uma novidade que você vai começar a aplicar agora. E vou dizer uma coisa, gente, o Brasil é o segundo consumidor mundial de toxina botulínica. Então, não tem como. Você vai ficar assim como eu. A toxina botulínica acaba, não tem mais, tem gente na fila de espera, o pessoal brigando, né? Porque fala assim, eu nunca fiz uma toxina botulínica onde eu ficasse tão bem, onde ficasse tão bonita a minha face. Gente, esses são os depoimentos que eu mais recebo. Olha, eu já fiz toxina botulínica em todos os lugares, mas igual a sua, eu nunca fiz. E aí eu fico pensando comigo, o que será que eu faço de tão diferente, né? E isso tudo aí eu vou ensinar para vocês, tá bom? Bom, então, temos alguma dúvida aí, produção? O pessoal tá quietinho? Como é que tá aí? Quero saber se vocês estão quietinhos, porque vocês estão prestando atenção. Coloca aí foguinho para mim, coloca aí os seus coraçõezinhos e vou dar um recado. Para quem ainda não curtiu esse episódio, coloca o dedinho aí, dá um like no nosso vídeo, aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e você que está aí ligadinho, eu quero saber se você realmente está focadinho aí, coloca coraçãozinho, coloca foguinho aí, acender esse chat que eu quero saber, tá? E se tiver alguma dúvida, agora é a hora, antes da gente passar para o nosso próximo conteúdo. Vamos lá. E hoje a gente ainda tem procedimento, hein? Procedimento, aplicação de toxina botulínica daqui a pouquinho, em paciente real. Então, vamos lá, coloca aí. Tem dúvida aqui da Rosemary, talvez ela não tenha participado do primeiro episódio. Se massoterapeuta pode trabalhar com injetáveis. Legal, muito boa a sua pergunta, tá? Então, eu vou te orientar para que você assista ao nosso primeiro episódio, que lá eu explico exatamente quais são os profissionais que podem trabalhar nessa área, tá? Vou te adiantar que é necessário ser profissional da saúde. Então, se você é massoterapeuta, mas você tem uma formação na área da saúde, uma graduação na área da saúde, sim, você pode. Mas também você pode ser considerada aí, né, técnica em estética.
Então, para você entender esses detalhes, você vai no nosso grupo. Hoje você fica aqui até o final, tá? Depois você vai lá no grupo de WhatsApp ou do Telegram, ou então clica aí na nossa central de ajuda para você assistir o nosso primeiro episódio, que eu vou deixar lá gravadinho até o final de semana, tá bom? E o restante, tá todo mundo focadinho? Todo mundo dizendo que tá concentrado. Concentrado. Estão gostando? Manda foguinho, manda coração. Vocês estão gostando? Maravilha. Então é o seguinte, vamos continuar aqui que a gente ainda tem muito conteúdo, tá? Agora eu vou ensinar para vocês como que você vai captar os seus pacientes, os seus tão desejados clientes, tá? Embora pareça ser muito difícil, é extremamente fácil desde que você utilize as ferramentas corretas. E agora nós vamos falar sobre ações de marketing. Muita gente acha que ação de marketing é simplesmente ficar o quê? Postando no Instagram, né? Ah, promoção disso, promoção daquilo, Facebook, mostrando, colocando lá, a pessoa tá ok e não tá te dando nenhum tipo de retorno, tá? Mas é muito mais do que isso. Você tem muito mais recursos para você implementar nessa área, ok? E quando a gente fala de recursos de ação de marketing, estamos falando, né, onde o seu cliente está. Onde o seu cliente está hoje? Antigamente, o seu cliente estava olhando para outdoor, seu cliente estava lendo uma revista, né, quando estava sentado numa recepção, quando estava num salão, em casa ele recebia o jornal no domingo. E hoje, onde estão os olhos do seu cliente, da sua cliente? Onde estão os olhos dela? Os olhos dela estão na tela do celular, não é verdade? E, na maioria das vezes, onde? Sempre rolando uma rede social. Seja ela o Facebook, seja ela o Instagram, certo? Perfeito. Então, onde você tem que estar? Exatamente aqui. Só que existe uma coisa dentro das redes sociais que chama algoritmo. E muitas de nós não sabemos sobre isso. Por quê? Porque não é a nossa área, não é a nossa expertise. A nossa expertise é o quê? Saber entregar uma boa toxina botulínica, saber fazer uma aplicação, saber fazer um levantamento de sobrancelha, né? Mas não é lidar com as redes sociais a nível profissional. E aí eu vou contar para vocês que existe algo que chama algoritmo. O algoritmo, gente, ele é um robozinho, tá? Eu vou simplificar aqui, da forma que eu sei explicar, tá? Mesmo porque eu também não sou da área, eu tenho um time aqui que trabalha comigo para isso, e eu tive uma aula com eles aí para eles me explicarem, tá? Então, olha só, ele tem um robozinho por trás, que não são pessoas, que nós chamamos de algoritmo. E esse algoritmo, ele começa a aprender com o comportamento dos seus seguidores. Então, quando você começa a postar lá as suas promoções, fazer a sua propaganda, se os seus clientes, se os seus seguidores não derem atenção para aquilo, o robozinho vai entendendo que aquilo não interessa para ele. E aí ele começa a parar de mostrar isso daí. Então, muitas vezes você vai fazer postagens que não vai chegar para praticamente ninguém que está lá. Então, você vai falar, nossa, eu postei. E aí você pergunta, você viu aquela postagem? Não vi, não apareceu para mim, não. Por quê? Porque eles começam a não aparecer mais. E é aí que você tem que entrar com o que nós chamamos de ação de marketing, que é o quê? São patrocinados. O que vem a ser patrocinado? São anúncios que você vai fazer na sua página de Facebook e no seu Instagram profissional. E por que eu falo isso? Porque você precisa ter uma rede social profissional, onde ali você vai dar dicas, onde ali você vai falar de assuntos que interessam para as suas pacientes, né? Você vai dar dicas, você vai ensinar coisas, você vai dar oportunidades para quem está ali te seguindo, né? E muitas vezes algumas profissionais falam assim comigo, mas eu não sei fazer isso, é muito caro, dinheiro para anúncio. Não é. Vocês sabiam que a partir de R$6 por dia você consegue fazer anúncios com alcances segmentados
que inclusive podem alcançar até 500 pessoas. Sabiam disso, gente? Exatamente. Eu peguei esse número aí com a minha equipe de anúncio, a minha equipe de tráfego. Então, se você fizer um anúncio, isso você mesma pode fazer. Você não precisa ter uma agência para fazer isso. Basta você ir até o seu Facebook, a sua página de Facebook, tá? Você vai fazer o seu anúncio, você vai segmentar as pessoas que você quer, ou seja, qual é o seu público? Bom, eu vou dar o meu exemplo, tá? O meu público são mulheres de 25 a 60 anos, por exemplo. Mulheres que gostam de quê? Mulheres que gostam de cosméticos, mulheres que gostam de praia, mulheres que gostam de marcas de se vestir bem, mulheres que gostam de maquiagem, mulheres que gostam de tratamentos estéticos, mulheres que se interessam por assuntos fitness, tudo isso que vai de acordo com o quê? Com a aparência dessa mulher, né? E aí você vai colocar quantos quilômetros do meu consultório eu quero. No máximo 10 quilômetros, no máximo, se é uma cidade grande, no máximo 30 quilômetros, né? Se é uma cidade pequena, enfim, você pode fazer inclusive somente ali nos bairros na sua região. Então você vai segmentar por sexo, por gênero, por idade, por nível acadêmico, se você quiser. Você vai colocar por interesses. Você vai segmentar exatamente de acordo com o que é o seu público, né? Tem pessoas que trabalham com determinado público. Eu só trabalho, por exemplo, com adolescentes. Vamos imaginar assim, tá? Eu faço um trabalho que eu só trabalho com adolescentes. Então, você só vai colocar ali adolescentes. Não, eu trabalho, mas eu só trabalho com mulheres a partir de 50 anos. Então, você já vai colocar a partir disso. Então, você vai segmentar. E aí, você vai começar a ter um alcance. Como eu falei com vocês, você pode, a partir de R$6, você pode escolher qual é a quantidade de orçamento que você vai colocar nesse anúncio. Eu vou colocar R$20. Eu vou colocar, não, vou começar com o mínimo, vou começar com R$6 por dia, tá? Você consegue alcançar até 500 pessoas segmentadas. E aí nós temos uma estatística de conversão, que é a estatística digital. Isso daí não sou eu que estou falando, isso daí são os números, tá? Dos algoritmos. Quando você faz um alcance, você tem uma conversão de 2% desse total. Então, se você, vamos imaginar, você investiu ali R$6 por dia, você teve um alcance de 500 pessoas. Você vai fazer 2% de conversão, vai dar quanto, produção? 10 pessoas. Olha só que interessante. Se você tiver um alcance de 1.000 pessoas, se você fizer 2% de conversão, você vai ter 20 pacientes, 20 clientes em potencial entrando em contato na sua clínica. Entenderam como é que é essa métrica? Então, isso daí é uma métrica que você vai conseguir, né? Implantar aí. Como que você vai fazer isso? Você tem aulas gratuitas, gente, que vocês podem acessar, tá? Diretamente nas redes sociais, tá? No YouTube também, então vocês têm como aprender a fazer esses anúncios. O próprio Facebook, ele tem lá todo um passo a passo muito fácil para que pessoas leigas, assim como eu, assim como vocês, da área de marketing digital, consigam fazer tranquilamente esse tipo de patrocinado. E lembrando, você pode fazer inclusive com cartão de crédito. Doutora, eu não tenho cartão de crédito. Você pode fazer com boleto, tá? O Facebook e o Instagram, que são a mesma empresa, agora é um Meta, né? Você vai pagar um boleto e é como se você fizesse um pré-pago. Você coloca lá uma quantidade, vou fazer R$50. Você paga um boleto de R$50 e esse crédito fica lá para você ir utilizando nos seus anúncios. Então, você vai fazer campanhas desses anúncios. Vai tirar uma foto bem bonita, vai colocar sua logo e tudo mais e vai seguir todas essas regras. E isso funciona e muito, ok? Então, essa daí é a nossa primeira ação de marketing que eu falei aqui com vocês, tá? Segunda ação de marketing que você vai fazer para captar os seus clientes vai ser o quê?
o Botox Day, né? O tão conhecido Botox Day. Mas quando eu falo de Botox Day, é importante você entender que não é simplesmente você baixar o preço. Você precisa fazer desse dia um evento, algo especial. E aí, por que você faria isso? Para que você vai investir? Porque em um dia de Botox Day, você vai ganhar mais no volume. Então, você vai baixar o seu preço. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer um Botox Day de 1.500, vou colocar aquela média, né? Entre 1.500 e R$1.000, que eu falei ali, dá 30 ou 50 unidades. Vamos imaginar que você cobra R$1.200 na sua toxina. Você vai fazer um Botox Day, por exemplo, por R$999, tá? O que você vai ter que providenciar para esse Botox Day? É importante você ter o que ali? Você ter um café, né? Você pode colocar lá um bolinho que você compra, ou que você mesmo faz em casa, porque a mamãe, a avó faz em casa, você leva um bolo, você coloca um café, você coloca ali uma água saborizada, né? Uns drinkzinhos ali, se você quiser preparar alguma coisa, né? Dependendo do seu público. Talvez você já tenha uma clínica onde você já atinja, né, um público mais A, B. Se você quiser servir um espumante, você também pode. Não, doutora, olha, a minha clínica é mais tranquila, o meu público já é um público C, D, mais ou menos. Ok, então você não precisa gastar tanto com isso, né? Você já pode colocar um café, coloca uma água saborizada, né? Brindes personalizados, você também pode captar isso muito facilmente. De que forma? Você não precisa gastar com isso. Você pode fazer parcerias, por exemplo, como eu faço, com farmácias de manipulação, onde eu sempre indico para as minhas pacientes, né, fazerem lá a sua vitamina C, o seu sabonete, tudo. Então eu vou lá e falo, olha, eu vou fazer uma ação, vou fazer um Botox Day, e ela vai te fornecer ali umas 20, 30 amostrinhas. Então você pode fazer um lacinho, colocar algo, deixar ali, né? Outra ideia também que eu vou dar para vocês, que chama Combo R$1, tá? Essa ideia é muito legal. Essa ideia é o seguinte: a paciente vem fazer a toxina botulínica e ela tem direito a participar do combo R$1. É o quê? Ela faz a toxina botulínica, ela paga ali o valor de R$999 e com mais R$1 ela vai ganhar, ela vai comprar, né, uma sessão, que pode ser uma sessão de peeling, pode ser uma sessão de massagem. Aí você vai escolher o que você tem menos custo ali na sua clínica. Então, por exemplo, pode ser um peeling ultrassônico, que você já tem um aparelho, pode ser uma sessão de massagem, por exemplo, né? Algo assim, tá? E uma outra ação também bem interessante é traga uma amiga e ganhe e aí você também pode escolher uma sessão de radiofrequência, uma sessão de ultrassom, ou seja, algo que ela vai gostar e que ela vai precisar fazer mais sessões, ok? Então isso daí é muito interessante. Então, por exemplo, traga uma amiga e ganhe uma sessão de cavitação, por exemplo. Você faz uma boa sessão de cavitação, finaliza ali com uma drenagem, né? E aí ela já vai se sentir mais fininha. E aí você vai falar com ela, olha, no seu caso, você já faz a avaliação, no seu caso, o seu protocolo é para isso, vamos fazer isso, vamos fazer umas enzimas junto com a radiofrequência, por exemplo, ou junto com a cavitação. E aí, de repente, você já vai fechar mais um tratamento com essa paciente, tá? Então, isso também funciona de verdade. São ações aí que vocês podem colocar em prática para o seu Botox Day não ser somente mais um Botox Day, né? E ser algo realmente de oportunidade para o seu paciente. Você está entregando uma experiência para o seu paciente. Se ele não quiser vir naquele dia, não, eu vou fazer em outro dia. Ok, então ela não vai ter aqueles mimos todos, né? Daquele dia, e aí ela vai ter que pagar um preço cheio, tá? E às vezes, gente, pode ser uma bobagem, né? Às vezes pode ser, você faz a sua toxina no Botox Day e você ganha, por exemplo, a sua sobrancelha. Então, se você faz sobrancelha, por exemplo, você faz a sobrancelha da paciente, né? Antes da toxina, claro, antes de aplicar a toxina, tá? Então, é algo ali bem interessante. Se você já tem ali uma assistente ou uma colega, ou trabalha em dupla, enquanto uma faz
a sobrancelha, você está aplicando a toxina, então você pode fazer várias coisas nesse sentido, tá bom? Ok. Vamos passar então agora para a nossa última ação de marketing, né? E claro, e não é a menos importante aqui, que eu vou falar com vocês, que é o que, gente? Assinatura anual. Isso é muito legal e é uma tendência de mercado, tá? Nos Estados Unidos já se usa isso em todas as clínicas. Vocês vão começar a ver agora que a gente chama de clubes, né? O que é isso? Você pode fazer um estética club, você pode fazer vários clubes na sua clínica, tá? E aqui eu trouxe para vocês a sugestão do Boto Club. O que é isso? O seu paciente vai pagar uma assinatura mensal e ele vai ter direito a fazer toxina botulínica durante o ano. Ou seja, ele sempre vai estar com o efeito toxina botulínica em dia, tá? Como é que funciona isso daí? Então, vamos lá. Você vai, primeira coisa, né? É importante você fazer uma compra programada. O que significa isso? Hoje em dia, nós temos, né, laboratórios que nós conseguimos fazer negociações muito interessantes quando a gente fala de venda programada. É o seguinte, você vai determinar qual é a quantidade de produto que você vai consumir durante aquele ano e você vai se comprometer a comprar aquilo. E aí você fecha isso no início do ano ou em determinado momento do ano com aquele preço atual. E nós sabemos que toxina botulínica acompanha o quê? O dólar, não é verdade? Então, mesmo que o dólar subir, mesmo que a toxina for lá em cima, você vai continuar comprando a toxina pelo aquele preço que você negociou. Vamos imaginar que nós estamos agora em agosto, né? Vamos imaginar que eu negociei uma compra programada em janeiro. A toxina botulínica já subiu de janeiro para cá, mas eu continuo pagando o preço de janeiro. Por quê? Porque eu me fechei uma programada que eu ia comprar tantos frascos no ano de 2022. Então, eu posso ir comprando pouco a pouco, pagando pouco a pouco os frascos e até dezembro eu pago o mesmo preço sem nenhuma alteração, ok? Então, isso daí é uma dica que eu estou dando para vocês. E como que vocês vão fazer essa assinatura digital? Digital anual. É o seguinte, 2 aplicações por ano, você vai gastar em média de 40 unidades para cada paciente. Você vai ter um custo aproximado aí de R$5 por unidade. Por quê? Porque você vai diminuir o valor da sua unidade, porque você comprou lá uma compra programada, ok? Ok, então você vai ter um custo de praticamente R$200 a sessão, ok? E aí você vai ter então o custo de 2 aplicações, R$200, R$400 por ano. O que essa paciente vai pagar? Ela vai pagar 12 parcelas de R$199, ou seja, R$199 por mês, que vai ser igual a R$2.388. Ou seja, se você tem ali um custo de R$400 para a toxina dela, ela está pagando R$2.388. Você vai ter um lucro com uma paciente de R$1.988. Isso quer dizer que se você fizer uma boa campanha, como eu ensinei vocês fazerem agora há pouco, você conseguir fechar aí 20 assinaturas, você só precisa de 20 pacientes. Você fechou 20 assinaturas, você faz um faturamento de 47.760, ok? Sendo que disso você vai ter um lucro de praticamente R$40.000 numa tacada só. E isso eu estou falando de um mês, porque você vai fazer uma campanha, como eu te ensinei, você vai captar 20 clientes, você vai fechar 20 assinaturas. Em um mês, você recebe aí, né, dependendo de como é a sua negociação com o seu cartão de crédito, né? Muitas vezes, a paciente passa em 12 vezes, você já recebe 2, 3 dias depois. Olha que incrível isso daí, tá? A outra opção dessa assinatura é quando o paciente quer fazer 3 vezes ao ano. Tem paciente que quer estar sempre com o efeito Botox em dia, então ela prefere fazer 3 vezes ao ano. Ok, a mesma coisa, só que ela vai pagar um pouquinho a mais. Ela vai pagar o quê?
12 parcelas de 299. Então, ela vai pagar um total, né? No final, ela vai ter um total ali de 3.588 e você vai ter um lucro ali de praticamente R$3.000, porque você vai ter o custo de 3 sessões que vai para R$600. Nesse caso aqui, você fazendo uma assinatura de 20 pessoas, 20 pacientes, você vai ter um faturamento bruto de quase R$72.000 e um faturamento praticamente de R$60.000, tá? Então, gente, essas assinaturas, elas são incríveis e isso é uma tendência não só de toxina botulínica, mas de todos os outros serviços da sua clínica. É uma tendência americana e nós sabemos, né, que tudo que muita coisa, né, e principalmente na parte comercial, os americanos sabem fazer muito bem. E como isso é uma tendência de mercado, eu lembro que eu fui lá antes da pandemia, em 2020, eu estive lá nos Estados Unidos, e todas as clínicas que eu visitei lá, várias clínicas de conhecidos, já trabalhavam dessa forma. O paciente paga por mês e ele vai lá, ele tem direito a tantas sessões de cada serviço, né? Então, você pode fazer isso daí exclusivamente para a toxina botulínica, ok? E, claro, use esse modelo para você fazer para outros também. Você garante aí a sua receita fixa e você garante a fidelidade do seu paciente, né? Porque se ele já fechou com você, então você vai manter o seu paciente lá durante todo o ano, ok? Bom, agora me conta aqui no chat, eu quero saber o que vocês acharam dessa nossa aula até aqui, porque ainda tem mais, mas enquanto isso eu quero que vocês coloquem aí no chat o que vocês estão achando dessas estratégias, se vocês estão achando legal, se está implementando isso daí, né? E eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, você vai decolar na sua clínica, tá? Então coloca aí que eu quero saber se vocês estão gostando. Bota aí, então. E enquanto vocês vão... Muito bom, né? Legal. E enquanto vocês vão colocando aí, uma coisa que eu aprendi, né? Nesses meus mais de 20 anos aí de vida acadêmica e clínica, formando milhares de profissionais, é honrar com aquilo que eu prometo. E eu havia prometido enviar alguns presentes para vocês. Lembram disso? Lembram que eu tinha enviado? Pois é. Então aqui o meu pessoal aqui do estúdio já me sinalizou aqui que eu já posso comunicar, né? Que os e-mails, os presentes, né, já foram enviados para o seu e-mail nesse exato momento, tá bom? Então, você já pode acessar, já pode baixar, imprimir e, claro, continuar estudando e aplicando. Eles são todos seu e, claro, de graça, tá bom? Bom, mas a nossa Maratona Botomaster não acaba aqui. No começo desse episódio, eu disse que iria anunciar uma oportunidade rara, escassa, valiosa, quase única. Lembra disso? Isso aí! Então, é o seguinte, eu quero agora mostrar para vocês o nosso... Já está tudo pronto aí, produção? Já estamos tudo pronto aí para o nosso procedimento? Ah, maravilha! Então, vamos lá, gente. Eu quero agora, então... Volta aqui. Só estou esperando um ok aqui, só para dar um... Ah, legal. É só para a gente dar aqui um suspense. Legal. Então, minha produção já disse que já está tudo ok aqui para o nosso procedimento, tá? Então, gente, agora que você aprendeu, né, a vender, eu quero que você assista agora uma das aulas mais esperadas de um dos protocolos mais demandados nas clínicas de estética e, claro, nos consultórios de todo o Brasil e do mundo, né? Então, é o seguinte, a produção já disse que tá ok. Todo mundo já tá pronto aí para aplicação prática? Quem tiver pronto aí, já coloca aí, hashtag pronto. Quero saber se já todo mundo pronto, ninguém tem dúvidas, a gente já pode ir para a prática. Que essa prática tá boa, hein, gente? Essa aula tá incrível.
Quando der aí, você já me fala, produção. Tudo certo? Então, vamos lá. Então, vamos agora para a nossa parte prática, para o nosso procedimento, que vocês vão aprender a aplicação de toxina botulínica de glabela. Então, roda aí, produção. Região de glabela, então vamos fazer a nossa aplicação. Já estou aqui com a marcação. Diferentemente do occipito frontal, vou pedir a paciente para fazer a expressão de Brava. Estão vendo que os ventres musculares estão na vertical. Então, eu vou fazer exatamente a aplicação também com a agulha nessa direção e não nessa direção como foi feito no frontal, tá? Vamos iniciar aqui, olha, pelo primeiro aqui, olha, então vou tirar aqui, marcação, aqui, olha, bem no ventre, tá? Pode relaxar, paciente, isso. Você pode pegar aqui, olha, o músculo, é interessante você pinçar o músculo e fazer, olha, posicionamento. Posicionou, colocou aqui mais ou menos 1/3 da agulha, já está lá, e agora você vai fazer a aplicação. Aqui no caso, nós vamos fazer, olha, vamos fazer aqui 4 unidades. Ok, retirei. Perfeito. Já está lá. Pode sair um pouquinho de sangue também, tá? Normal. Agora, nós vamos fazer os pontos dos corrugadores, tá? Neste caso aqui, nós vamos fazer, olha, a 45 graus. É uma forma boa, olha, que você consegue pegar bem o músculo. Perfeito? Então, vamos fazer, olha, eu posicionei dessa forma, retirei. E vou fazer a introdução, ó, 45 graus. Coloquei 1/3 da agulha. Já senti que pegou o músculo. E agora eu vou fazer a entrega da toxina. Também 4 unidades. Retirei. Notem que já fica a papulinha. Aqui vou fazer mais um ponto, porque ela tem aqui o músculo bem forte. Novamente a 45 graus, olha. Introduzir suficiente e eu vou entregar o produto. Retiro. Perfeito. Já temos esses pontos prontos. A mesma forma desse lado. Retiro aqui. Corrugador. Posiciono 45 graus. Entro. 1/3 da agulha e eu vou fazer a aplicação. Tiro mais um ponto acima, mesma coisa, coloquei. Faço a entrega e retiro. Perfeito. Já estamos, então, com a região da glabela pronta. Aí! E aí, gente, gostaram do procedimento? E é o seguinte, eu quero saber se você recebeu os nossos presentes. Já colocamos aqui, olha, esses aqui são os presentes que nós recebemos, então confirme aí, porque eu peguei aqui a minha produção, minha produção de surpresa aqui. Eu quero saber se todo mundo já recebeu aí os nossos presentes. Confirma aí no chat, tá? Se você recebeu os nossos presentes aí, tá? Então dá uma olhadinha aí no seu e-mail se chegou. E claro que agora nós vamos, né, responder
todas as dúvidas para vocês. Agora eu vou abrir o chat aqui para que vocês façam todas as perguntas de vocês em relação, né, à nossa aula de hoje, em relação ao procedimento. Coloca aí as suas dúvidas, o que você precisa saber, o que você quer saber mais. Coloca aí para mim, porque agora é esse momento super especial, onde eu respondo aqui todas as dúvidas de vocês. Então, aproveitem, tá? Ah, legal, olha só, e a produção está dizendo o seguinte, se por um acaso você não recebeu, primeira coisa, eu te oriento a você olhar lá no seu e-mail, vai na sua caixinha de spam, olha lá, vê se tem lá o meu e-mail, tá? Se tiver na sua caixinha de spam, ótimo, clica lá como se não é spam. Aí dessa forma, sempre que eu te mandar esses presentes, você vai receber, tá bom? Se por um acaso você já olhar na sua caixinha de spam e não tem nada, você vai clicar aqui no chat, no nosso link da central de ajuda, tá? E aí você vai ver qual foi o motivo, né? E aí nós vamos reenviar para vocês, ok? Legal. E aí, gente, coloquem aí para mim, aproveitem aqui, porque eu quero responder todas as dúvidas de vocês em relação à toxina botulínica, né? Até hoje aí, desde o nosso primeiro episódio, nós viemos aí aprendendo muitas coisas sobre a toxina botulínica, sobre a parte prática, né? A parte teórica, sobre a parte científica dela, farmacologia. Vimos aí todas as diferenças entre as toxinas botulínicas, pesos moleculares e tudo mais. Hoje nós falamos muito sobre a parte de como vender, quais são as ações de marketing que você vai fazer. Claro, como que você tem que calcular qual é o valor que você vai cobrar do seu paciente, né? E como que você vai captar esses clientes, que eu tenho certeza que eu coloquei coisas aí para vocês que vocês nem imaginavam e que são formas, aí, estratégias que a gente utiliza atualmente com muito sucesso, tá? Já temos aí? Maravilha! Então vamos começar aqui a responder as dúvidas de vocês. Vamos lá. Esse é o momento, hein? Aqui que vocês têm que aprender. Então coloca aí. Campos perguntou quanto tempo depois da toxina pode fazer a botulina A? Ah, legal! Então, para quem não sabe, botulina A são peptídeos botulínicos, tá? E eles vão fazer o quê? O mesmo efeito da toxina botulínica tradicional, só que mais light, no sentido de quê? De relaxamento. Ele não faz o congelamento. Então, ele vai servir em associação com a toxina botulínica para aumentar a vida útil da toxina. Então, você pode aplicar a partir de 30 a 40 dias depois da aplicação de toxina. Você vai aí aumentar bastante a vida útil da toxina, tá bom? Vamos lá. A Márcia perguntou, professora linda, o bisel é para cima? Ah, Márcia, legal. Então, vai depender da área que você vai tratar. Aí, no caso da glabela, tá? Não faz muita diferença se o bisel é para cima ou não, porque você viu que eu entrei aí a 90 graus, essa região aqui, tanto o prócero quanto os corrugadores, são músculos mais gordinhos, né? Então, a gente entra mais aí com a agulha, tá? Isso vai fazer mais sentido quando a gente fizer uma aplicação, por exemplo, na região periorbicular, que aí sim o biselzinho, eu recomendo ele para cima, porque ele vai fazer uma diferença aí na entrega, tá? A diluição para aplicar na seringa é sempre 2:1, é isso? Então, olha, no segundo episódio, eu expliquei tudo sobre reconstituição e os tipos de diluições, tá? Aqui no Brasil, nós utilizamos muito a diluição 2:1. Ela é extremamente segura e nós também, né, na literatura, nós chamamos ela como diluição tradicional. Já nos Estados Unidos, a gente utiliza muito a diluição a seco, que é 1:1, tá? Então, você pode optar, tem profissionais que preferem trabalhar com 1:1, tem profissionais que preferem trabalhar de 2:1. Eu recomendo para profissionais iniciantes que trabalhe de 2:1, tá? Eu gosto muito dessa diluição. Ela mesma perguntou qual é o máximo de unidade que posso colocar por ponto. Legal. Qual o máximo de unidade que você pode colocar por ponto? Vai
depender do tamanho do músculo. Tem músculos que vão aguentar mais e tem músculos que não vão aguentar mais. E para isso, né, nós precisamos do estudo aí da anatomia muscular, ok? Então, vai depender muito. Nós temos aí, né, tabelinhas que a gente utiliza, que a literatura nos dá uma noção de quantidade de unidades por músculo que nós vamos trabalhar. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, se aqui a glabela é prócero, por exemplo, eu vou trabalhar com 4 unidades, que é o recomendado. Às vezes tem prócero que não vai ter efeito com 4 unidades, eu vou precisar colocar 6, por exemplo, tá? Então, vai variar muito. A gente começa, claro, com uma tabela de referência, mas aí a gente vai avançando, ok? A Gisele perguntou, para aplicação do sorriso gengival, qual é a região? A aplicação do sorriso gengival você vai colocar no músculo levantador do lábio superior, tá? Levantador do lábio superior. Exatamente lá nesse músculo que você tem que fazer a aplicação. Ele fica mais ou menos nesta região, mas você precisa dominar muito bem essa anatomia, tá? O músculo correto é esse. E a barra perguntou, código de barras, quantas unidades? Código de barras, normalmente a gente vai colocar, tá? Eu gosto muito de colocar 1 unidade por ponto, não coloco mais do que isso não, tá? 1 unidade por ponto, mas tem que saber exatamente onde colocar, ok? Hoje a gente não passou mapeamento de código de barra. Você tem o local certo de colocar, porque senão você pode fazer a sua paciente ficar com aquela boquinha de pato, a paciente não consegue depois, por exemplo, tomar no copo, não consegue tomar no canudinho, não consegue tomar uma sopa, então tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Vamos lá. Agradecendo bastante os presentes. Ah, que bom! Todo mundo já recebeu os presentes, que ótimo, maravilha. Maravilha! E claro, então, temos mais algumas dúvidas? Para levantar a sobrancelha, os pontos são sempre centrais? Ah, boa! Não necessariamente, tá? A gente trabalha também com pontos centrais, mas nós temos alguns pontos avançados que a gente utiliza. E claro, né, a gente vai depender de cada tipo de sobrancelha. Eu tenho sobrancelha, por exemplo, que não é arqueada, mas é uma sobrancelha reta, então eu vou atuar de uma forma. Eu tenho sobrancelha que não é arqueada, mas é aquela sobrancelha que é o quê? Redondinha, né? Como se fosse um guarda-chuva. Então aí eu vou fazer uma aplicação diferenciada nela, tá? Uma das técnicas, a gente utiliza sim a região central, mas não é só a região central. A gente também pode trabalhar em cauda de alguns músculos, na cauda da própria sobrancelha, tá? Então vai depender de cada caso. Shirlene aqui. Posso comprar toxina botulínica no Mercado Livre? Ah, Shirlene, você não assistiu no meu 2º episódio, hein? Então, não recomendo, tá? Toxina botulínica é algo muito importante, até porque nós estamos falando de um medicamento, né? A toxina botulínica, você não deve ter assistido nem o 1º nem o 2º episódio, então depois você vai assistir, tá? Para você entender o contexto completo, né? É um medicamento, então ele deve ser guardado e armazenado e transportado de forma correta, refrigerado, né? E quando a gente compra aí, né, fora os distribuidores oficiais, você não tem essa garantia, tá? Salvo que você precisa ter uma nota fiscal aí por conta de fiscalização. Então, eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você utilize um dos presentes aí que nós enviamos para vocês, né? Onde você tem ali os fornecedores oficiais, tá bom? Doutora, como é a marcação do sorriso triste? Marcação do sorriso triste é uma marcação específica onde nós vamos, né, trabalhar o quê? O músculo depressor do lábio, tá? Então, uma marcação específica que hoje nós não temos tempo para ensinar,
mas a gente tem uma aula específica disso daí, porque você tem que entender onde é. Então, você tem que conhecer a anatomia e aí você vai aprender também a classificação dele, como que ele se move, né? E avaliar realmente se é um sorriso triste ou se é somente uma marionete que a sua paciente tem, tá bom? Mais uma pergunta da Ana Paula. Ela tá até pedindo desculpa. Falou, hoje eu tô bombardeando porque nos outros episódios eu estava sempre dirigindo e não conseguia perguntar. Tá bom, Aninha, tá perdoada. Bora lá. Você, para evitar a pitose, é só evitar a área de risco da sobrancelha? Para evitar a pitose palpebral, você tem que, primeiro, você tem que evitar, né, a área de risco, não só do orbicular do olho todo, tá? Não só na aplicação em cima, mas também da aplicação quando você faz periorbicular. Porque eu já vi pessoas fazendo uma angulação completamente contraindicada em direção ao globo ocular, que também pode dar pitose, tá? Mas o caminho é esse mesmo. Respeitar as áreas de risco. Maravilha. Gente, mas claro que a maratona não acaba por aqui, tá? No começo desse episódio eu disse que iria anunciar uma oportunidade rara, escassa, valiosa, quase única. Lembram disso? Pois é. Então pensa comigo, se em uma semana que você esteve aqui, você aprendeu tanto, o que aconteceria se ao invés de uma semana você pudesse ficar comigo um ano inteirinho? Então, gente, venha se unir a centenas de pessoas que já faturam 10 mil reais ou mais atendendo 5 horas por mês. Eu sei muito bem que isso parece bom demais para ser verdade. E se eu não vivesse essa realidade, ou se eu não visse tudo isso com os meus próprios olhos, eu também acharia a mesma coisa. Mas o fato é que atualmente o Brasil é o segundo maior país que mais consome toxina botulínica no mundo. E isso só vai crescer porque cada vez mais profissões da estética têm se especializado na técnica. E claro que eu acredito que você não queira ficar fora dessa revolução. Você que esteve aqui nessa maratona já sabe que eu quase desisti da estética, já sabe que eu cresci absurdamente, viu que eu já tive uma clínica em São Paulo que faturava milhões, que eu quebrei e perdi tudo. Tive que vender até a minha última maca. Enfrentei uma depressão profunda, gravíssima e dei a volta por cima, começando num quartinho de empregada de um apartamento alugado. Eu te contei também que uma grande amiga me ajudou comprando a tinta para eu pintar esse quartinho e que a minha mãe me ajudou parcelando a maca. E ali nesse quartinho, gente, eu atendi por mais ou menos R$40 a sessão. Então, cá entre nós, eu sei muito bem o que é trabalhar até exaustão para poder pagar as contas. E só isso, gente, trabalhar para pagar as contas. E acredite, se não fossem os injetáveis na minha vida, como a toxina botulínica, por exemplo, eu estaria na mesma até hoje. Mas o que é isso? Saber sobre toxina botulínica de forma correta, tanto como aplicar e saber vender a toxina, é muito importante. Hoje, possuo mais de 20 anos de experiência clínica e acadêmica no Brasil, Itália, Espanha, França, Peru e Estados Unidos e já formei milhares de profissionais da estética. Sou biomédica esteta, sou esteticista, cosmiatra e cosmetóloga, além de especialista em injetáveis. Possuo mais de 10 mil horas de prática de injetáveis, mais de 3 mil horas de aplicações que incluem toxina botulínica, preenchedores, harmonização facial e corporal. Atualmente, eu ministro 5 cursos de formação profissional 100% online com milhares de alunos no Brasil e no exterior. E sou autora de 4 livros científicos. Em resumo, a essa altura você já deve estar sabendo que está em boas mãos, não é mesmo? E é por isso que eu acredito cegamente que essa seja a minha missão.
ajudar você a não desistir, a manter o seu foco, a evoluir, a mergulhar nos estudos, a buscar o seu aperfeiçoamento e, claro, a decolar. E por isso eu quero te contar que na próxima segunda-feira, exatamente às 7 horas da manhã, finalmente estarão abertas as inscrições para a próxima turma do curso Boto Master, onde eu vou te ensinar o passo a passo, detalhe por detalhe, de como faturar R$10.000 ou mais atendendo 5 horas por mês. Não entrar para esse mercado da toxina botulínica quase te obriga a continuar trabalhando jornadas exaustivas e faturando muito pouco no final do mês. Ou pior do que isso, te obriga a manter a sua agenda vazia ou tendo que direcionar os seus clientes de facial para outros profissionais. Profissionais esses que já entenderam que ficar de fora disso é uma grande furada. Já parou para pensar o quanto que isso pode custar para você e para sua família ao longo de 6 meses, 1 ano, quem sabe em 5 anos? Em outras palavras, o quanto que você está perdendo por não entrar no mercado da toxina botulínica? Mas talvez você deve estar pensando, né? Doutora Diana, e por que o Boto Master funciona? E a resposta é bem simples. Além de ensinar o passo a passo da técnica de toxina botulínica, te dar todas as condições de aprender e aplicar, o Boto Master vai além. Ele te ensina a vender, a faturar, a rentabilizar alto com menos esforço físico e em menos tempo. Em quase 30 aulas, você vai aprender tudo que precisa, desde a avaliação do paciente, como manipular a sua toxina botulínica, como aplicar de forma eficiente em cada região e, claro, como fazer marketing, vender e faturar R$10.000 com apenas 5 horas de atendimento por mês, ou múltiplos disso conforme você for crescendo. Nessa oportunidade, disponível somente por 7 dias, você passa a ter acesso às quase 30 aulas 100% online para você assistir onde, quando e quantas vezes você quiser. Ao suporte na área de membros, porque é sempre importante ter apoio caso você tenha alguma dúvida, não é verdade? Lá você não tem limites de perguntas. Todas as vezes que você perguntar, a sua dúvida será respondida. Passa também a ter acesso à atualização exclusiva e gratuita durante o seu ano de acesso. Isso mesmo, todas as aulas e bônus novos que forem sendo produzidos por mim serão entregues na sua matrícula gratuitamente, sem você precisar pedir nada. De bônus, você passa a ter acesso à comunidade Boto Master, para você interagir com profissionais de toxina botulínica do Brasil e do mundo. E de bônus extra, o Boto Master te garante a certificação Doutora da Beleza e você passa a ser uma licenciada da marca sem pagar mais nada por isso. Simples assim. E agora eu quero te contar o que você precisa fazer para investir nessa oportunidade que vai até domingo. Somente nas quase 30 aulas você precisaria